Bem-vindo ao canal do JB. Como de costume, eu peço a você que chegou até aqui que você dê um like, quer dizer, você curta o vídeo, diga se gostou. Também se inscreva nesse vermelhinho aí, estamos conversados. Eu gostaria também de ler o que é que você achou do vídeo, o que é que você concorda, discorda, o que você pode acrescentar a esse vídeo. Fique à vontade. Será que os evangélicos, nós evangélicos, sabemos o que prega a extrema-direita? Agostinho de Hipona escreveu certa vez o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas sim você crê em você mesmo. Nesse vídeo, nós daremos uma rápida passagem na sociologia e na ciência da religião para entendermos uma questão. Será que os evangélicos sabem o que prega a extrema-direita? Eu poderia também perguntar, pode um cristão evangélico ser de extrema-esquerda? Pode o que ele quiser. Porém, ele deve consultar sua consciência, deve consultar aquilo que ele é guiado, que são as escrituras sagradas. Tão somente. Ok? A nossa leitura discute sobre a extrema-direita e por que a escolha dos evangélicos no Brasil por algo que se distancia tanto do evangelho. É sobre isso que nós vamos falar. Bem-vindos. Bem, gente, como sempre, é necessário avisar aos que não foram avisados, que estão chegando agora no canal, e aqueles que já estão no canal, mas não compreendem essa questão da discussão. Né? Nós vamos aqui refletir a respeito da religião e o seu envolvimento na política. Isso serve tanto para essa polaridade que nós temos no país, aquele que é de direita, aquele que é esquerda, extrema-direita e tal. A crítica é quanto o movimento religioso, o que ele está fazendo a si e o que está fazendo ao outro, que testemunho ele está dando à sociedade, o que é que ele está fazendo com que a sociedade se afaste do movimento. É isso aí, gente. Então, é conhecimento. Você assiste o canal e aí vai poder refletir, discutir, enfim, na sua igreja, onde você quiser, a respeito dos assuntos que nós colocamos aqui. Inclusive, criticar que, assim, quem fala muito, quem escreve, tem que estar aberto a críticas. E tem que aguentar. Qual é a relação entre a doutrina das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais e pós-pentecostais e as concepções do contexto político e social atual, através de uma ótica que relaciona a religião evangélica com a ascensão da extrema-direita no Brasil? Bem, para a compreensão inicial, como sempre, eu gosto de conceitos e vamos em frente. A grosso modo, nós poderíamos assim classificar a esquerda, o que é. Basicamente, ela trata-se de uma posição ideológica que defende as práticas voltadas a uma sociedade mais igualitária. Defende uma melhor redistribuição de renda e respeito às diferenças e prega mudanças na realidade socioeconômica em prol da coletividade. Okay? Nós poderíamos colocar muitas outras coisas também, coisas negativas e tal, eu não vou colocar nem de um nem de outro. Okay? Dentro desses pontos que eu já falei aí da esquerda, você pode encontrar inúmeros pontos negativos, sem problema. Estou apenas passando um conceito. E direita? A direita basicamente trata-se de uma posição ideológica também, conservadora e defensora, hoje, do neoliberalismo econômico. Ela defende a meritocracia e a manutenção da realidade socioeconômica em prol da individualidade do cidadão. Nós poderíamos também encontrar pontos negativos dentro desses pontos positivos que eu já falei aqui. Ok? Mas não vamos fazê-lo. É apenas conceitos. Como bem apresentou o poeta cristão Ariano Suassuna, nosso conterrâneo nordestino, Herodes e Pilatos, eles eram de direita. Por que Ariano Suassuna disse isso? Porque eles representavam o status quo da época. Eles defendiam o crescimento do Império Romano, o uso da força e a manutenção da harmonia social através dessa força. A resposta para quem conhece bem as Escrituras é que Jesus causou uma revolução no meio religioso de sua época. Todos há de convir, teologicamente, que
não era a proposta de Jesus, porém as suas palavras causaram isso. Inclusive, ele sendo ameaçado de apedrejamento pelos fundamentalistas na época os fundamentalistas judeus. E você que é cristão, ele pode acompanhar na sua Bíblia. Gostaria que você pegasse agora e analisasse comigo sobre as andanças de Jesus na terra. Me explica uma coisa. Jesus defendia armas? Jesus defendia os direitos humanos? Durante a sua passagem, Jesus defendeu ou discriminou alguém, por exemplo? Jesus defendia o uso de medicamentos, né, este ou aquele, ou simplesmente curava? Jesus era favorável à corrupção, à desonestidade? Jesus incomodava o sistema religioso da época, assim com suas palavras? Se ele não criticava, se ele era um crítico ou não do sistema religioso da época? Jesus defendia a morte de bandidos? Ou ele, inclusive, perdoava pecados de pessoas, tipo a mulher adúltera? Veja que todas essas perguntas, você que é cristão e conhece as Escrituras Sagradas, já leu e tal, você é convicto que todas elas saíram exatamente de palavras de Jesus, né? De atos de Jesus. Momentos em que ele nem precisou falar, mas essas perguntas estão presentes no contexto em que Jesus viveu. Então são essas perguntas que eu te faço. Se você encontrar qualquer uma dessas daí que realmente discorda, né, da ética, a ética protestante, então, meu amigo, você está no lugar certo. Geralmente a moral é uma das principais ferramentas para que uma estrutura de poder seja mantida, né? Então, para que ela seja mantida, a moral é uma das principais ferramentas. O controle de corpos, conduta de comportamento, vida e principalmente a sexualidade, ela é envolvida e ela possui uma tentativa de ser controlada. Todos esses instrumentos de domínio de toda uma classe, e a religião é justamente quem responde a isso. Ela atua perfeitamente nessa esfera, ditando exatamente o que deve e o que não deve ser feito. Quando eu falo de religião, eu falo de qualquer uma. O que devemos ou não julgar como certo ou errado, e o que Deus aceita ou não. Nós já estudamos aqui em outros vídeos sobre teocracia. Quando uma vertente religiosa ganha muito domínio e influência sobre grande parte da população em um país, como ocorre no Brasil, por exemplo, agora, né, no caso com as igrejas evangélicas de todas as linhas, né, os tradicionais, históricos, os pentecostais, neo e pós-pentecostais, fica fácil ditar as condutas e inclusive manipular, em alguns momentos, determinados comportamentos. Ou, no mínimo, se criar atores, pessoas que não têm ligação alguma com a religião, inclusive a religião cristã, mas ele se comporta como um ator. Porque existe uma regra no meio de um determinado governo onde a religião está presente, e se você não se enquadrar naquele comportamento, você cai fora. Então, eu vou fingir aquilo que todo mundo quer ver que eu estou fazendo e que devo fazer. Quando essa vertente religiosa ela se vincula a uma vertente política, o país se torna completamente vulnerável aos interesses desses grupos. Como se fossem seus próprios interesses. Tá? Veja bem que essa associação, que eu já falei em outros vídeos, sempre trouxe atrasos para a igreja cristã. Sempre que ela se envolveu com o governo. Sempre. A história ela é fatal, ela é cruel. Ela diz exatamente o que aconteceu no passado e se repete agora. A multidão ela se fortalece em ideias rasas, superficiais e imediatistas, todas em nome de Deus. Né? E perceba que quando você demonstra um contraditório para essas pessoas que têm a religião e o mundo político junto, e que justamente ele atropela a grande parte da sociedade, essas pessoas não querem ouvir. Elas têm seus diálogos rasos, muito superficiais. E justamente imediatistas, cara. Porque Deus, porque Deus, porque Deus. Todas acionando exatamente um Deus que, por exemplo, a ciência da religião chama de um Deus pentecostal, que humilha, que insulta todos aqueles que são diferentes deles.
Um Deus intolerante e irresponsável. Esse não é o Deus que o cristão conhece, que eu conheço. A multidão toma força. E essa força ela passa a se considerar indestrutível. Essa massa ela atropela tudo e a todos aqueles que discordam ou questionam. Porém, assim, um discurso político, por si só, ele não se sustentaria. Nesse momento, ele não se sustenta sozinho. Então, era preciso algo mais. Era, assim, necessário um suporte emocional nesse momento, para que pudesse ali casar perfeitamente um apelo religioso, uma estrutura mais sólida para sustentar toda essa visão de mundo, de moralidade, do moralismo, que no caso é chamado pela sociologia esse atual de falso moralismo, né? E que nós chamamos na teologia e na ciência da religião, chamamos de legalismo. Essa ideologia ela foi impulsionada por uma religião. Qual religião é inquestionável assim como o extremismo de direita? A igreja evangélica. É nesse sentido que a igreja se alia à política. Dois campos de poder, né, e hierarquia distintos. São distintos, porém exercem grande influência nos setores sociais, ocupando assim uma função de base na sociedade. O campo político ele recebe a igreja, por sua vez, ganha a força legitimadora da sua doutrina. Não pode, e acaba que o evangélico ele fica sendo conhecido por aquilo que deixa de fazer, que não pode fazer, e não pelas coisas que deveria fazer, tá? Ou faz. Isso sim, ele deveria ser conhecido por aquilo que faz e não por aquilo que deixa de fazer. E que quer obrigar as pessoas da sociedade que não pertencem ao mundo cristão, por exemplo, fazerem também ter o mesmo comportamento. Através de figuras de religiosos no Congresso, o que chamamos de bancada evangélica, que há muitos, né, que se deixaram envolver, poderia ter as melhores das intenções, mas se deixaram envolver pelo mundo político, pelo glamour, né, pelas luzes, e estão lá com o nome de evangélicos. Porém, nós já vimos da história que muitos desses foram revelados pessoas que realmente gostavam da igreja, gostavam da Bíblia, mas não tinham um comportamento tal qual eles pregavam ou falavam. Os evangélicos passam a ter representantes no poder e dessa forma conseguem transformar sua doutrina em lei, em parte. Nós já falamos aqui sobre teocracia, quando um país ele é regido por um livro sagrado, e não chegamos a tanto. Então ele lutaria contra toda e qualquer possibilidade de mudança nas estruturas sociais e nas bases, no caso do patriarcado. O fato foi que a igreja esqueceu alguns valores pelo caminho. Você pense e tente concordar comigo e ver da forma como eu estou vendo. A igreja esqueceu alguns valores pelo caminho, influenciada por alguns formadores de opinião importantes em nosso meio, né, das maiores instituições religiosas do país, tanto pentecostais, neopentecostais e pós-pentecostais. Sabe, os maiores influenciadores dessas instituições. E agora seria necessário arrependimento, humilhação para retornar um caminho de equilíbrio. Porque eu não acredito que, passado esse tempo todo, de um governo de extrema direita, nós evangélicos ainda temos dúvidas se isso que está acontecendo é de Deus. Como nós falamos, né? A linguagem evangeliquez. Será? Muitos de nós não saem, nem deixam de apoiar a extrema-direita devido a uma falsa moral pregada por essa ideologia no início como se fosse cristã. Né? E um ódio que não deixaria de existir em outra ideologia. A política é necessária. Todos nós sabemos disso. E a pessoa com menos informação e instrução, ele sabe que a política é necessária. E ele pratica a política todos os dias. Leia com bastante honestidade as Escrituras Sagradas e você vai encontrar nas palavras de Jesus que a política é necessária. Pese as palavras de Jesus nos evangelhos, ok? Como ela se distancia da extrema-direita, como as palavras de Jesus se distanciam da extrema-direita,
pela informação que ela traz. Nós evangélicos, nós somos enganados pela mamadeira em formato de pênis e os livros que ensinavam o sexo para crianças, que nunca chegaram às escolas. Mentiram para nós e continuam mentindo. E nós evangélicos estamos assim, anestesiados por esse falso moralismo que tem no ódio aqueles que pensam diferentes como inimigos. Quando eu digo nós fomos, é porque eu estou me colocando no meio porque eu sou. Porém, eu não fui. Esses líderes formadores de opinião, os tais blogueiros que eu sempre falo aqui de plantão, que o cara é pastor, poderia estar cuidando das ovelhas, tá? Orientando, mas ele está na internet, como eu estou aqui agora, como blogueiro, por interesse econômico também. Nos enganaram e não consegue se arrepender por causa de uma coisa, que é odiada, como diz as Escrituras Sagradas, o orgulho. Não voltam atrás por causa do orgulho. Jesus não era de extrema direita, mas ele deixou claro, ser seguidor de Jesus não é fácil. Quando se entende isso, o equilíbrio se apodera de nós. O orgulho cai e a leitura do mundo, ela se abre. Eu gostaria que você me provasse que Jesus teria tal comportamento que hoje a igreja cristã evangélica pentecostal, neopentecostal, pós-pentecostal e alguns históricos têm. Se essa é a recomendação de Jesus, apoiando um regime tal qual se encontra hoje no Brasil. Eu desafio a você a me provar que há isso nas Escrituras Sagradas, por tudo que eu falei. Por todos aqueles pontos que eu falei. Se Jesus, porque todos aqueles pontos que eu falei anteriormente aqui para vocês, se Jesus defendia armas, se Jesus defendia os direitos humanos, se Jesus discriminou alguém, se ele incomodava o sistema religioso, se ele defendia a morte de bandidos, se ele defendia a saúde... Bom, tudo isso foram palavras de Jesus. Tudo isso também acontece na sociedade de hoje. Se desarme de qualquer, chamar preconceito, os conceitos que você já tem, certo? Se desarme e tente confrontar as duas ideias. Será que pode um cristão ser de extrema direita? É isso, gente. Até a próxima.